Esther, capítulo 4, versículos 12 ao 16, assim está escrito: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Queridos, o livro de Esther é um livro histórico que está contido entre aqueles que voltaram do exílio na Babilônia. Os irmãos sabem que a Babilônia, por 70 anos, esteve aprisionando todos os judeus que, por desobediência à advertência de Deus, os profetas estiveram sob a mão de Nabucodonosor. Obviamente, quando a promessa de restauração da parte de Deus, também por meio dos profetas, se cumpre integralmente, o povo retorna da Babilônia para Jerusalém. E isto vai ocorrer em 3 momentos da história. O primeiro grupo de judeus, com um total de quase 50 mil, retorna com Zorobabel e com Jesua ou Josué. 81 anos depois, o segundo grupo chega em Jerusalém, chefiado por Esdras. Zorobabel vem no intuito de reconstruir o templo, enquanto Esdras vem para restabelecer a lei e o culto ao Senhor. 13 anos depois, Neemias retorna com o último grupo de judeus. E ele vem no propósito de levantar os muros e também as portas que haviam sido queimadas. Exatamente nesse interregno surge a história desta judia. É que a Bíblia diz que Mardoqueu tinha atomado a Radassa, que era sua prima, por motivo de que seu pai e sua mãe haviam falecidos ainda na Babilônia. Radassa, que era o nome persa, ou o nome hebraico, que no governo de Xerxes ou de Assuero, recebe o nome de Esther. Nome este que vai tomar o título deste livro. A Bíblia diz, queridos irmãos, que foi num tempo
de Assuero ou de Xerxes, que ele reinou sobre 127 províncias. E o seu reino foi um reino expansivo, que saía da Índia e até a Etiópia. E naqueles dias, Suzã era uma cidadela, era uma fortaleza, era a sede real do governo persa. Claro que o reino persa tiveram outros reis, como por exemplo Ciro, a quem Deus deu a ordem para permitir que o povo retornassem para Jerusalém. E neste período aqui, no terceiro ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os nobres e a todos os oficiais do seu reinado. Estavam presentes líderes militares da Pérsia e da Média, bem como príncipes e nobres de todas as províncias. Foi durante 6 meses, 180 dias, que ele vai mostrar a grandeza do seu reino, o esplendor e a glória da sua majestade. A história diz que os reis persas ostentavam muita glória na sua barba. Em alguns fios trançados existiam pérolas, porque era tamanha a riqueza, aleluia, daqueles homens durante este reino. E a Bíblia diz que foi dado ao rei um conselho de que convidasse a sua esposa, a rainha Vasti. Foi dado pelos eunucos, os oficiais que lhe serviam. Porém, a Bíblia diz que ela se recusou a ir. E o rei, por esta razão, ficou muito furioso, indignado. E como era de costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e de justiça. Ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. E a Bíblia diz que eles vieram e aconselhando ao rei, dizendo: ora, rei, tua esposa, a rainha Vasti, recusou. Se é do agrado do rei, que se emita um decreto real, que seja incluído em uma lei irrevogável da Pérsia e da... determinando que todas as moças venham a ti, e que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. Pois bem, o rei, tomando parte nisto, concordou, fez um decreto. A rainha Vasti foi proibida de apresentar-se a Xerxes, e aí foi convocado. Em algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei, ele lembrou de Vasti, do que havia feito e do que havia decretado contra ela. E depois que os conselheiros lhe haviam sugerido que procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeassem emissários ou comissários em cada província do império, que trouxessem todas estas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. E assim, a moça que mais agradasse ao rei seria a rainha em lugar de Vasti. Nesse tempo vivia em Suzã um judeu por nome de Mardoqueu, ele que era da tribo de Benjamim. E a Bíblia diz que ele fora levado de Jerusalém para o exílio de Nabucodonosor, como disse na minha introdução.
E Mardoqueu havia tomado, aleluia, a sua prima Hadassa ou Esté para criá-la, visto que seus pais haviam morrido. E a Bíblia diz que ela era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu havia tomado como filha. A Bíblia vai dizer que Esté não tinha revelado o segredo, porque Mardoqueu havia dito, havia proibido-a de dizer que ela era judia. Na verdade, já era um propósito divino. Se os irmãos observarem que quando nós voltamos a nossa atenção para o propósito do livro, surge imediatamente a questão: por que será omitido toda referência à oração? Será omitido toda referência à adoração. Também será omitido toda referência a Jerusalém. Claro que isto aqui, até o nome de Deus, ele é ocultado neste livro, nos seus 10 capítulos. Mas entendo de forma clara, aleluia, que a providência de Deus, ela age no oculto. O fato de o nome de Deus ser omitido, de não ter nenhuma referência a Jerusalém, a adoração, a oração, isto não implica dizer que Deus estava omisso ao que estava acontecendo. Quando Mardoqueu orientou Esté de ficar calada, de não revelar a sua origem, de não revelar, aleluia, de onde ela veio, de que ela era judia, já era Deus trabalhando de forma proposital no oculto. Glória a Deus. Esté, que havia sido trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, que era o encarregado do harém. O harém era um local onde as moças ficavam, eram bem tratadas, eram bem cuidadas, e estes responsáveis oficiais, que eram eunucos, aleluia, eram homens de confiança. Esta moça agradou a Hegai, que era o chefe do harém, aleluia. Diz a Bíblia que ele a favoreceu, ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial, aleluia. Queridos, estamos falando de um país pagão, estamos falando de um momento em que Assuero tentou se engrandecer e mostrar a grandeza do seu reino, mas no paralelo é que Deus nunca perdeu o controle nem a direção, aleluia. Sabe por que eu entendo? Porque Deus se revela como o Senhor da história, e é exatamente Ele que vai colocar Esther no trono. Ei, a soberania de Deus é demonstrada em tempos de crise. Deixa eu replicar uma frase conhecida. Aleluia, esta frase é do reverendo Hernando Dias Lopes. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Aleluia, eu vou dizer de novo. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus é quem trabalha. Oh, queridos, a Bíblia vai dizer que Esté causava boa impressão a todos os que a viam. É que crente, ele é diferente independente de onde estiver. Temos N provas e exemplos. José no Egito, Daniel e seus 3 amigos na Babilônia, Esther na Pérsia. Glória a Deus. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. E ela foi favorecida e ganhou a aprovação.
E ele a colocou uma coroa real, e ela tornou-se rainha em lugar de Vasti. Esther havia mantido o segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família. A Bíblia diz que um moço por nome de Amã era um oficial do rei, era o mais alto oficial da corte, era uma espécie de superintendente, de ministro do governo persa. Depois desses acontecimentos, Xerxes vai honrá-lo, mas a Bíblia diz que uma elevada posição foi lhe dada, e todos os oficiais do reino se encurvavam, se prostravam. Diz a Bíblia que eles batiam continência ao moço Amã. Porém, como eu gosto dessas conjunções adversativas. Porém, Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante dele. Aleluia! Mesmo na Pérsia, Mardoqueu manteve-se nas leis de Deus, sob orientação e ensinamento de seus pais e dos profetas. Aleluia, que desde Jerusalém lhes havia ensinado, e ele sabia que diante de homem ou de coisa alguma, ele como cristão, aleluia, ele não podia se dobrar, se curvar, porque ele entendia que a honra, que a glória, que o louvor, que a adoração é dada única e exclusivamente a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Porém, isto também levou Amã a odiar, ficar irado, e promoveu uma conspiração e tentou levar os judeus à morte. Planejou tudo. Oh, aleluia, aleluia. E daquele dia diante, Amã marcou Mardoqueu. Quem é este que não se prostra? Todos os oficiais me respeitam, me reverenciam, e ele não. Glória a Deus. Oh, queridos, a Bíblia diz que Amã tornou-se o inimigo dos judeus. Um tempo muito difícil tornou-se para todos aqueles que habitavam nas províncias, porque diferentemente de Nabucodonosor, que concentrou todo mundo na Babilônia, Ciro havia permitido que outras províncias fossem povoadas. Era diferente a Pérsia da Babilônia, e havia judeus em toda parte. Quando eles voltaram também assumindo outros ambientes, e em todo e qualquer lugar, de acordo com o conselho que Amã deu a Assuero, de que decretasse a morte de todos os judeus, e a ordem era de exterminar, a ordem era de aniquilar completamente jovens, idosos, crianças, mulheres, num único dia. Está escrito, capítulo 3, versículo 13, é claro, as cartas se espalharam. Essa é a ordem, não fica ninguém vivo. Foi por esta razão que quando Mardoqueu soube, foi para a porta do palácio,
rasgou as suas vestes, se lançava e gritava, até que alguém ouviu, que não era difícil de ouvir, e foi dizer a Esther: Esther, Mardoqueu está na porta do palácio, assim, assim, assim. Esther mandou dizer a ele, queridos, Esther de forma diplomática, mas Mardoqueu disse: não, são os judeus, é o nosso povo, é a nossa família, é a nossa descendência, é o nosso nome que está prestes a sumir do mapa. Onde tiver um judeu, ele será exterminado. Esta é a ordem. E o anel, que era uma espécie de selo de autenticidade, não podia ser revogado. Glória a Deus. E havia sido selado. Veja só, quando Amã propôs isso a Assuero, ele ofereceu cerca de 350 mil quilos, cerca de 10 mil talentos, visto que um talento equivale a 35 quilos de prata. Era muita coisa, querido. E Assuero, de forma, aleluia, deliberativa, disse: fique com a prata, tome o meu anel e faça como você achar melhor. Era tudo o que ele queria. E Mardoqueu sabia disso, porque havia lido, aleluia, o decreto da íntegra. Houve um grande pranto entre os judeus, houve jejum, houve choro, houve lamento. E apesar da referência, a oração está oculta aqui, por inferência entendemos, sem dúvida, que a oração foi a primeira atitude tomada por esse cristão chamado Mardoqueu. Claro que a expressão cristão, ela não aparece no Antigo Testamento, mas estou me referindo para que você compreenda e já fazendo uma aplicabilidade para nós dos dias odiernos. Quando Esther manda dizer a ele que não podia se apresentar ao rei, que naqueles 30 dias não havia sido chamada, e se ela se apresentasse e o rei não estendesse o cetro, ela morreria. Independente de ser esposa, independente de ser rainha. Aí foi quando Mardoqueu disse o que nós lemos: diga a Esther que se ela se calar nesta hora, tem socorro e tem livramento de outra parte. Aleluia. Mais uma inferência ao nome de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mardoqueu não podia dizer, mas era convicto. É aquilo, queridos. Se alguém até tentar te calar, tentar impedir, aleluia, a tua adoração verbalizada, como é proibido a pregação do evangelho em muitos países, mas a convicção, a fé, que é algo que está no homem interior, jamais poderá ser abalada. Se você se calar, Esther, eu sei de onde vem socorro, eu sei de onde vem livramento. E é exatamente o texto que o pastor leu ali na leitura devocional. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É como Mardoqueu estivesse dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, não dormitará. O guarda de Israel, ele é a tua direita, ele é a tua sombra, ele é o teu livramento, ele é o teu socorro, ele é o Senhor que guarda a tua entrada, que guarda a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Mardoqueu disse: ei, Esther, não pense que o fato de estar no trono e ser a rainha esposa de Assuero, você se livrará.
Porque quando se descobrir que você é judia, você também está na bica para morrer. A Esther entendeu o recado e disse: vai lá, Mardoqueu. Agora, parafraseando, ora ao nosso Deus, jejua, clama, pede por socorro e livramento. Enquanto você ora com os moços, eu vou orar com as minhas criadas. Eu também vou reunir as moças aqui do palácio e vou pedir. Irmãos, foram 3 dias e 3 noites orando e jejuando. Esther está tão convicta que ela disse: eu vou me apresentar. Depois do período que nós orarmos, eu vou me apresentar. Se ele me ouvir, bem. Se não me ouvir, eu vou morrer. Está decidido. Glória a Deus. 3 dias depois, Esther se vestiu de trajes de rainha, se colocou no pátio interno do palácio e foi ao salão do rei. Aleluia. Diz a Bíblia que Esther ali no pátio, Assuero teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que ele tinha na mão. Aleluia. E Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o teu pedido? Aleluia. Qual é a tua petição? Mesmo que seja a metade do reino, eu te darei. Aleluia. Diz qual é a tua petição, que você será atendida. Ela não pediu muita coisa. Naquele dia, ela marcou um jantar, marcou uma reunião. Glória a Deus. Só que, queridos, a ira de Amã contra Mardoqueu aumenta. Porque Amã havia sido convidado por Esther, indicado diretamente dela ao rei. Ele saiu feliz, ele saiu contente, com muita alegria, mas ficou furioso quando viu Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio, e não se levantou outra vez, nem prostrou, aleluia, respeito em sua presença. Para nós resumirmos isto aqui, naquele dia do jantar foi marcado um outro momento, e o pedido de Esther foi em favor do seu povo. Só que nesse intervalo, Amã já havia combinado com sua esposa, preparado uma forca. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que reverte situações e muda cativeiro, o Deus que torna em alegria a tristeza, e tira o pranto e o transforma em festa e troca de presentes, é o Deus que age no meio da sua igreja. Aleluia. A oração e uma vida comprometida com Deus muda qualquer decreto humano e torna possível o que parece perdido. O homem não podia revogar, mas o Deus que manda do homem faz decreto a lhe ser revogado, e o que era de sentença de morte, o cativeiro muda, a história é reescrita. Glória a Deus.
todos os judeus em Suzão usavam de uma atitude de oração, estavam unidos à oração e ao jejum. E Deus preservou o seu povo. Deus muda estratégias. Aleluia, naquele ínterim, Assuero foi dormir e não conseguiu. E ele pediu o livro histórico dos registros, a saber, as crônicas. E lá estava escrito que Bigtã e Teres haviam conspirado contra a sua vida. Mas um homem, sem estar denominado o seu nome, lhe havia advertido, havia passado para os oficiais. E o rei foi livre, ficou livre desta morte. Imediatamente, quando Mardoqueu, ou melhor, Assuero lê isto, chama alguém e pergunta: o que foi feito ao homem que me livrou da morte, dessa conspiração de Bigtã e de Teres? Alguém disse: nada, não foi feito nada. Ô irmãos, aleluia, você serve ao Deus que tira o sono do rei. Eu vou dizer de novo, você serve ao Deus, aleluia, que muda a estratégia, aleluia, aquele a quem Deus usar para abençoar a tua vida, não vai dormir enquanto não concluir aquilo que Deus determinou ao teu respeito. Rabaia Shem Odorai. Aleluia! Aleluia! Assuero quis engrandecer, exaltar, no sentido de reconhecer o benefício. E alguém disse: foi Mardoqueu. Foi exatamente a Amã que Assuero foi dizer ao homem de confiança: o que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Amã disse: o elevado na corte sou eu, o homem de confiança do rei sou eu. Então ele está falando é comigo. Eu vou logo dizer o que deve ser feito com este homem. Olha, rei, coloca sobre um cavalo, chama alguém da tua confiança, puxando essa cavalgadura com um homem em cima, e sai dizendo: rua acima, rua abaixo, assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Aí é, Amã, então vai chamar o crente Mardoqueu, porque é exatamente a este que eu estou elevando. Oh querido, não adianta cavar cova, preparar forca, não adianta se levantar contra aquele que tem atitude em meio à crise de orar, de se estabelecer como sendo fiel a Deus, mesmo em terra distante, porque é perdido. É Deus que reverte o quadro, é Deus que muda a situação, aleluia. A mão puxando o cavalo, Mardoqueu em cima, e todos ouvindo que é Mardoqueu era o homem cujo coração agradava a Deus, e Deus honrou, aleluia. E para terminar, a história ela é revertida, porque o decreto ele é revogado, os judeus são livres, aleluia. E sabe como é que termina a história do livro de Esther? Está lá no capítulo 10, aleluia. Apenas 3 versículos contém o capítulo 10. O último versículo está dizendo assim: o judeu Mardoqueu
foi o segundo na hierarquia, depois de Xerxes. Era homem importante entre os judeus e muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Glória a Deus. Deixa eu te dizer, o homem humilha, mas Deus exalta. Aleluia. Alguém pode pisar no teu pescoço, alguém pode determinar até a tua morte, mas quem escreve a história é Deus, quem assina é Deus. Quando assina, não tem borracha do inferno que apague. O seu decreto mostra que ele é soberano, tem o controle do universo em suas mãos. Seja tocado nesta noite por esta palavra profética, no nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Continue na brecha, continue na oração, continue no jejum, continue tomando atitudes de cristão. Em tempos difíceis vai chegar a hora, e quando chegar a hora, haverá festa, haverá ação de graça, haverá culto e haverá testemunho, que Deus será glorificado e nós nos alegraremos com a tua vitória, no nome de Jesus.